Pegar sol nos envelhece mais rápido? O arroz branco é um tipo de carboidrato refinado? E nós evoluímos ao longo do tempo para comer frutas? Essas e outras perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E no vídeo de hoje eu vou responder mais algumas perguntas que alguns seguidores me mandaram aqui no YouTube. Esse quadro se chama O Shoa Responde. E caso você também queira a sua pergunta respondida por mim aqui, deixe sua dúvida nos comentários, que quem sabe eu possa trazer para um próximo vídeo. Mas antes de começar, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer ainda mais conteúdos aqui para o canal. E a primeira pergunta é do Matheus Dantas. Você é endomorfo? E para quem não sabe, existem 3 classificações de biotipos corporais: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O ectomorfo seria um tipo de pessoa que tem dificuldade em ganhar peso. São aquelas chamadas magras de ruim, por assim dizer, em terminologia popular. Pessoas que têm dificuldade em ganhar tanto gordura quanto massa magra. São pessoas que têm um biotipo mais magro. O mesomorfo seria um tipo de pessoa que fica no meio termo, nem magro, nem gordo. É uma pessoa que tem facilidade tanto para engordar, para ganhar massa magra também, quanto para perder gordura e perder massa magra. Então, o mesomorfo seria o tipo de pessoa com um maior físico estético. Mais facilmente o mesomorfo consegue ficar mais forte, diferente do ectomorfo, que já vai ter mais dificuldade. E o endomorfo tem facilidade para ganhar tanto massa muscular quanto gordura. Então o endomorfo tem dificuldade para ficar mais definido, para ter uma definição muscular maior. Porém, o endomorfo consegue ganhar tanto volume muscular como volume de gordura, mais facilmente. Então, resumindo, o ectomorfo são pessoas mais magras, com dificuldade para ganhar peso. O mesomorfo fica entre os dois, fica no meio termo, tem facilidade tanto para ganhar peso quanto para perder peso. E o endomorfo tem mais facilidade para ganhar peso e mais dificuldade para perder peso, emagrecer e ficar mais definido. Porém, uma coisa que muitas pessoas desconhecem é que nem todo mundo vai ser classificado como 100% ectomorfo, ou 100% mesomorfo, ou 100% endomorfo. A maioria das pessoas está em um caminho entre eles. Por exemplo, eu mesmo não me considero um endomorfo. Eu estou entre meso e endo. Eu não sou um mesomorfo, porque o meu físico não tem uma facilidade tão grande para ficar mais musculoso, mais atlético. Eu consigo ficar porque eu treino há bastante tempo e tenho uma alimentação muito boa. Mas eu não tenho uma facilidade tão grande quanto outras pessoas, alguns amigos meus, por exemplo. E eu não sou um endomorfo porque eu consigo uma definição muscular maior se eu me esforçar um pouco e comer um pouco mais regrado. Então eu não sou nem um meso e nem um endomorfo. Eu estou mais ou menos ali na linha entre os dois, em algum nível entre esses dois, entre meso e endo. E muitos de vocês provavelmente não são uma categoria em si, estão entre algum nível dentre um e outro. Eu não me considero um 100% mesomorfo, porque quando eu quero perder gordura, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Um pouquinho, não é muita coisa. Eu consigo, só que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Já tem amigos meus que têm uma facilidade bem maior. Então eles são mais mesomorfos do que eu mesmo. Ao mesmo tempo, eu não me classifico como endomorfo, porque o endomorfo tem uma facilidade muito grande em ganhar gordura. E também tem, geralmente, um biotipo maior e mais largo. E eu não tenho esse biotipo. Eu me classifico realmente entre o meso e o endo, não sou nenhum dos dois. Estou em algum meio termo entre esses dois. E a próxima pergunta é do Lumiários. O sol realmente envelhece mais rápido ou a maior parte do envelhecimento vem da má alimentação? A resposta é sim e não. O sol vai envelhecer mais rápido
se você passar longos períodos pegando sol acima do devido, acima do ideal. Aí com certeza você vai estar envelhecendo mais rápido. O sol vai promover esse envelhecimento precoce da sua pele. Porém, se você pegar sol em quantidades adequadas, períodos ideais, não extrapolar muito na sua exposição ao sol, isso não vai te envelhecer mais rápido, muito pelo contrário. Isso vai favorecer com que o seu corpo produza mais vitamina D, que na verdade nem é uma vitamina, é um tipo de hormônio esteroidal do nosso corpo. E essa vitamina D ativa, que vai ser produzida pelo seu corpo através da radiação solar, vai ajudar a regular o seu metabolismo e provavelmente vai desacelerar o seu envelhecimento precoce. Você vai envelhecer de toda forma, porque não tem como parar o envelhecimento, isso é impossível, porém você vai minimizar o seu envelhecimento e vai envelhecer de uma forma mais gradativa e natural, como deveria acontecer. Quando nós nos expomos ao sol, nós ficamos expostos à radiação UVA e UVB. A radiação UVB é a mais benéfica para a nossa saúde, porque é através da radiação UVB que o corpo vai produzir vitamina D ativa. Então, a UVB é a melhor radiação solar. Porém, a UVB é o que queima a nossa pele. Então, o ideal é que você nunca queime a sua pele. Se você ficar com a sua pele queimada, é um indício de que você ficou tempo demais se expondo ao sol, mais do que deveria, e isso já está sendo prejudicial para a sua saúde. Por outro lado, nós também nos expomos à UVA, radiação ultravioleta do tipo A. Essa UVA é a mais danosa à nossa saúde. E é essa radiação UVA que vai estar favorecendo o envelhecimento precoce da nossa pele. Ela consegue entrar mais fundo na nossa pele e assim consegue causar mais danos ao nosso organismo. Porém, se você se expor ao sol de maneira adequada, sem extremos, você vai conseguir extrair o melhor da radiação solar UVB e não vai ter tantos problemas com a radiação UVA, que é a mais danosa. Então o segredo aqui é você não extrapolar, não pegar sol demais. Porém, é importante você estar sempre se expondo ao sol de maneira regular. E a quantidade de tempo que você vai ficar exposto ao sol vai variar bastante, dependendo do horário que você está se expondo ao sol, da sua cor de pele, do local do mundo onde você está. Então tem N variáveis que vão entrar nesse cálculo. Porém, como regra geral, eu te indicaria a ficar de 20 minutos a 30 minutos em um sol de 11 horas, meio-dia até 1 hora da tarde. Dia sim, dia não, já seria o suficiente. Metade do tempo você fica de frente para o sol e metade do tempo de costas. Quanto mais você conseguir expor seu corpo ao sol, melhor, porque toda a nossa pele tem a capacidade de produzir vitamina D. Então, quanto menos roupa você utilizar, melhor vai ser para você captar essa radiação UVB e produzir mais vitamina D ativa para o seu organismo. Mas lembrando que isso é uma regra geral. Se a sua cor de pele for uma pele mais escura, provavelmente você vai ter que ficar mais tempo, porque o seu corpo tem mais resistência à radiação UVA e UVB, e você vai precisar se expor por mais tempo para produzir mais vitamina D. Pessoas que têm a pele mais escura precisam ficar mais tempo. Pessoas que têm a pele mais clara não têm uma proteção tão grande assim, podem ficar menos tempo, que o corpo já vai estar produzindo mais vitamina D mais facilmente. Depende também se está nublado ou não, porque as nuvens vão também barrar a radiação UVA e UVB, então você tem que adaptar a sua realidade, mas via de regra, como base geral, 20 minutos a meia hora, dia sim, dia não, metade de frente, metade de costas. Eu, particularmente, sempre tento pegar de 20 minutos a meia hora de sol, sempre que eu posso, sempre que não está nublado, sempre que eu tenho tempo, eu vou e tomo meu banho de sol. Basicamente, sempre que eu termino de treinar e já vou tomar um banho de sol. Quando está nublado, eu não vou. Quando está chovendo, também não vou. Quando o meu dia está muito corrido, eu também não vou. Mas sempre que eu posso, eu vou. Então, geralmente, se for uma semana normal, de segunda a sábado, eu estou tomando meu banho de sol. No domingo, que eu não tenho muito tempo, porque eu faço live de manhã, vou ler, vou fazer outras coisas, aí não dá. Mas 6 dias na semana já é mais que o suficiente. E a nossa alimentação também vai favorecer o nosso envelhecimento precoce. Quando você tem uma alimentação ruim, com muitos industrializados, processados e refinados, isso vai estar inflamando seu corpo, prejudicando sua saúde, criando radicais livres no seu organismo, que faz você ter doenças, envelhecer mais cedo e etc. Então, existem vários fatores que vão influenciar esse envelhecimento precoce. Não só se expor demais ao sol, mas também comer alimentos que vão estar inflamando seu organismo,
água contaminada, alimentos contaminados e etc. A próxima pergunta é do Alostre. Essa questão do nosso corpo não metabolizar frutose é uma prova que não evoluímos para consumir fruta? Já ouvi falar que o ser humano só comia fruta quando não achava carne. Na verdade, o nosso organismo consegue metabolizar frutose. O grande problema é que ele não consegue metabolizar frutose em grande quantidade. Ele não foi preparado para isso durante a evolução. Porque a frutose que nós conseguíamos durante a evolução humana eram de frutas, só que frutas vinham em estações, então não era o ano todo que nós comíamos frutas, tinha época que tinha fruta e tinha época que não tinha fruta. E a frutose contida nas frutas é em baixa quantidade, não tem tanta frutose assim nas frutas, então o nosso corpo conseguia lidar sem nenhum problema. E também ele conseguia frutose do mel, o mel de abelha. Só que o mel sempre foi uma coisa escassa, não era em todo canto que você encontrava mel, ficava em locais de difícil acesso, em locais altos, e ainda eram protegidos pelas abelhas, então ainda tinha um risco de morte se você tentasse encontrar o mel, então era uma coisa mais difícil de ser conseguida. Então a frutose, durante a evolução humana, basicamente vinha das frutas em baixa quantidade e também em estações específicas, e do mel, que não era sempre que nós consumíamos. Então veja que nós estamos adaptados a metabolizar frutose, porém em baixa quantidade. O grande problema é que hoje em dia, no nosso mundo moderno, esses alimentos que são muito doces, feitos com açúcar, tem frutose em excesso. Nós estamos consumindo uma quantidade de frutose hoje em dia muito maior do que o nosso corpo tem a capacidade de lidar. E isso traz diversos problemas para o nosso metabolismo ao longo do tempo. E não é verdade que nós só comíamos frutas antigamente quando não tínhamos carnes. Normalmente, a nossa alimentação era constituída das duas coisas, carnes, frutas e vegetais. O grande problema é que carne se encontrava em maior abundância de animais diversos, enquanto as frutas eram em estações específicas. E lembrando, nós antigamente éramos caçadores-coletores, nós não ficávamos em uma única região plantando e colhendo. Então nós éramos nômades, ficávamos indo de um local para outro. Quando era estação e quando nós encontrávamos, nós comíamos frutas. E geralmente elas vinham antes do inverno, nós comíamos essas frutas para acumular um pouco mais de gordura corporal para sobreviver no inverno. Então era meio que uma forma de ter uma chance a mais para poder sobreviver no período de escassez de comida, que seria o inverno. E também nós comíamos vegetais, só que os vegetais era a mesma coisa que as frutas. Os vegetais não eram em estação, vinham mais livremente durante o ano, só que não era todo canto que tinham vegetais. Então, como nós éramos nômades, nós ficávamos indo de um local para outro. Quando achávamos frutas e vegetais, comíamos. Quando não achávamos, não comíamos. E basicamente nessa época que nós não achávamos frutas e vegetais, nós íamos para a caça, comíamos carnes de animais diversos. E quando achávamos frutas e vegetais, continuávamos comendo carne se possível. E outro grande problema é que as frutas que nós comíamos antigamente eram muito diferentes dessas frutas que nós encontramos em supermercados. Essas frutas de hoje em dia foram modificadas geneticamente, cruzadas geneticamente, para serem muito mais doces e suculentas. Então elas são bem mais engordantes do que as suas versões silvestres, que nós encontramos na natureza. Se você já comeu uma goiaba ou uma laranja pega no pé, na natureza, por exemplo, você pode perceber que elas são muito mais azedas e feias, entre aspas, do que as suas versões mais modernas que nós encontramos em supermercados, toda bonitinha e muito suculenta. E essas frutas modernas contêm bem mais frutose do que as frutas silvestres e também as frutas que nós comíamos antigamente. Mas não que isso vá te causar problema. Provavelmente, se você comer frutas, dificilmente você vai ter algum problema metabólico ou de saúde. É muito difícil que isso aconteça. Só que é interessante nós entendermos que frutas em excesso também podem trazer problemas. Qualquer coisa em excesso pode te causar algum problema. Até água em excesso pode te matar. Então, tem que tomar cuidado com os excessos. O negócio é sempre encontrar o meio termo. E outro ponto é que antigamente, durante a evolução humana, as frutas ficavam em regiões específicas. Então, fruta que nascia no local A não nascia no local B. Fruta que nascia no local B não nascia no local A. Porém, hoje em dia, com a globalização, as frutas são disponibilizadas para o mundo todo. E também essas frutas agora são fornecidas o ano todo, coisa que não era possível antigamente. A próxima pergunta é do Gilberto Couto. Mas o arroz branco não é um carboidrato refinado? É realmente saudável? Não, o arroz branco não é um tipo de carboidrato refinado. Ele seria um carboidrato minimamente processado.
e é um carboidrato não inflamatório. Então, nesse quesito, seria um carboidrato saudável caso você quisesse utilizar. E eu digo que é um carboidrato minimamente processado porque o arroz integral, que é a sua outra versão, tem uma casquinha que envolve ele. Essa casquinha é retirada para poder virar o arroz branco, por isso é minimamente processado. Um carboidrato refinado já seriam farinhas, farinha de trigo, farinha de amêndoas, qualquer tipo de farinha vai ser um tipo de carboidrato mais refinado. Quando você pega um alimento e transforma em farinha, ou então processa ele de alguma forma, você vai aumentar a rapidez com que o seu corpo vai digerir esse carboidrato, mais rapidamente aumentando a glicose no seu sangue e mais aumentando também a insulina. Então, carboidratos mais refinados, quanto mais processados, provavelmente a chance dele te engordar vai ser maior. Então, desse ponto de vista, o arroz branco te engordaria com mais facilidade do que o arroz integral, por ser mais processado e ter menos fibras. Só que não é por isso que você vai engordar comendo arroz branco, não é o que eu estou dizendo. Vai depender do seu metabolismo, se você pratica ou não atividade física, de como está o seu corpo hoje, a sua saúde, vai ter N variáveis que vai entrar aí nesse cálculo. Não é porque você está comendo arroz branco que automaticamente você vai engordar. Você consegue manter seu peso tranquilamente comendo arroz. Vai depender do seu metabolismo, das quantidades que você está usando, com a frequência que você está usando. Então, é só para você ter uma noção de que carboidratos mais processados vão ter uma facilidade maior para te engordar. Mas não é por isso que você vai engordar comendo eles, como comendo arroz, ou até a goma de tapioca, que é um tipo de carboidrato mais refinado, é uma farinha. Você pode comê-los. O importante é que eles são carboidratos naturais, não inflamatórios. Então são saudáveis para o seu corpo. Você só vai ter que tomar cuidado com as quantidades e a frequência que você vai estar utilizando eles no seu dia, dependendo do seu metabolismo e da sua saúde em específico. Mas na minha opinião, se for um carboidrato natural, goma de tapioca, arroz, batatas, cenoura, seja qual for, vai ser a melhor coisa para você estar utilizando no seu dia a dia. Você só tem que se preocupar mesmo com carboidratos feitos pela indústria. Farinha de trigo, pães, massas, doce, açúcar, bolacha, biscoito, sorvetes. Esse tipo de alimento feito pela indústria e não pela mãe natureza vai ser o mais problemático para o seu corpo. Alimentos que você encontra na natureza dificilmente vão te causar problemas. Podem causar dependendo de como você está utilizando eles e de como está o seu metabolismo em específico, mas dificilmente vai te gerar algum problema. É mais fácil que isso aconteça quando você está consumindo esses carboidratos feitos pela indústria. A próxima pergunta é do Trihard from Moçambique. Bruno, se uma pessoa treinar sempre em jejum, forçando o corpo a pegar energia das células de gordura, eventualmente essa pessoa não vai ficar sem gordura para queimar? É um pensamento meio bobo, mas me surgiu essa dúvida, pois ou o corpo usa energia da gordura de forma muito eficiente, ou então treinar sempre em jejum pode vir a ser prejudicial. E o que acontece, na verdade, é que o nosso organismo sempre está pegando energia da gordura quando ele está precisando de energia, pelo menos um organismo saudável deveria fazer isso, e ele sempre está estocando gordura quando nós estamos nos alimentando. Parte do alimento vai ser utilizado como energia imediata e todo o excesso de energia que ele não precisar usar naquele momento, ele vai armazenar nas suas células de gordura para ele usar depois. Então, quando você está se alimentando, o seu organismo está acumulando gordura e quando você para de se alimentar e quanto mais tempo passa, mais energia ele está tirando da célula de gordura e utilizando no seu corpo. Durante o jejum ou quando você está treinando em jejum, ele está usando ainda mais energia das células de gordura, já que não tem energia vindo do alimento. E dessa forma, você iria otimizar a sua queima de gordura. Só que o corpo, ele começa a dificultar a queima de gordura quanto menos gordura você tem. Então, se você tem 30% de gordura no seu organismo, o seu corpo vai queimar gordura bem mais rapidamente e mais facilmente, porque tem bastante gordura para poder ser queimada, energia estocada. Agora, se você tiver apenas 10% de gordura, ele vai preservar um pouco mais essa gordura. Ele não vai queimar essa gordura com tanta facilidade ou tão rapidamente. Porque como tem menos, ele tem que preservar o mínimo de gordura possível para poder te manter vivo, caso seja necessário usar essa gordura depois. E é até por isso que você consegue emagrecer no começo bem mais rapidamente e depois, ao longo do processo, vai ficando um pouco mais lento e você vai emagrecendo de forma mais gradativa, vai dando mais trabalho.
Porque o seu organismo, quando tem mais gordura para ser queimada, ele queima mais livremente, sem preocupação. Agora, quando esse percentual de gordura começa a diminuir, ele já começa a ficar mais preocupado para não queimar tudo de uma vez. E é muito difícil, quiçá quase impossível, você ficar sem gordura, justamente porque o seu corpo não vai deixar que isso aconteça com muita facilidade. Ele vai preservar o mínimo de gordura possível para poder se manter vivo e manter as funções básicas do corpo. Mesmo você se esforçando muito para diminuir seu percentual de gordura, vai ser muito difícil que isso aconteça. Os fisiculturistas, por exemplo, conseguem chegar a 3, 4, 5% de gordura corporal, mas geralmente utilizando de anabolizantes, treinando muito todo dia e também fazendo uma alimentação bastante restrita. E mesmo assim eles não conseguem ficar sem gordura. Não dá para a pessoa ficar sem gordura. Se você ficar sem gordura, você morre. Quase isso. Não morre direto, mas você vai ficar cheio de problemas. Então mesmo que você se esforce para ficar sem gordura, dificilmente você vai conseguir. É quase impossível que você consiga fazer isso. O seu corpo tem um sistema de sobrevivência e ele vai tentar manter o mínimo de gordura possível. Então você pode treinar em jejum sem nenhum problema, sem medo de ficar com um percentual muito baixo de gordura. Vai ser muito difícil que isso aconteça. Você pode utilizar o treino em jejum para te ajudar a baixar ainda mais o seu percentual de gordura. Mas mesmo assim você vai ter que se esforçar tanto na alimentação como em quantidade de treino que você vai estar fazendo, para tudo junto, ao mesmo tempo, te ajudar a chegar em um percentual bastante baixo de gordura. Mas se você parar de se esforçar muito, automaticamente esse percentual começa a ficar estável, ele não diminui mais ou até aumenta um pouco, porque o corpo ele quer ter uma reserva ali para te deixar saudável. Nós geralmente fazemos dieta, jejum e treino buscando estética. A maioria de nós busca estética, mas o nosso corpo é mais inteligente do que nós. Ele não quer estética, ele quer sobreviver. Então ele vai manter um percentual de gordura ali corporal que ele ache adequado para te manter mais saudável e fazer com que você viva mais tempo. Você pode forçar ele a diminuir esse percentual, mas você não vai conseguir manter um percentual extremamente baixo por muito tempo, porque vai atrapalhar a sua saúde, vai ser muito difícil e o seu corpo vai lutar contra você para aumentar esse percentual e deixar um percentual de gordura mais saudável. Então, não precisa se preocupar em ficar sem gordura por treinar em jejum. Eu já treino em jejum já faz mais de 4 anos, acho que mais de 4 anos, sim. E tem épocas que eu engordo treinando em jejum por causa da minha alimentação e tem épocas que eu fico muito definido com um percentual muito baixo de gordura por causa da minha alimentação. O treino em jejum é igual, permanece. O que é que muda? A alimentação. Você controla o seu percentual de gordura através do que você come no seu dia. Até porque você se alimenta várias vezes no dia, mas provavelmente você só vai treinar 1 hora do seu dia, 1 hora, 1 hora e meia. Então a alimentação sempre vai ter mais prioridade em queima ou armazenamento de gordura do que o jejum ou a atividade física em si. O que vai regular, o que vai determinar a sua porcentagem de gordura não é o jejum e não é o treino. Eles podem ajudar, mas o que vai determinar mesmo, a base do que vai determinar o seu percentual de gordura é a alimentação. Você consegue ter um percentual de gordura alto fazendo jejum, treinando em jejum, dependendo da sua alimentação, ou você consegue ter um percentual de gordura baixo fazendo jejum, treinando em jejum, mas com a alimentação correta para isso. Então a alimentação é mais importante para determinar o percentual de gordura do que jejum ou atividade física. A próxima pergunta é do Marcos Muniz. Bruno, só por curiosidade, o que você come no café da manhã? Normalmente eu não como nada no meu café da manhã, porque eu gosto de tomar um café preto puro de manhã, ler sempre algum livro. Esses livros aqui que estão aqui atrás, ó, já li todos, eu sempre gosto de ler pela manhã. Então café, leitura e vou treinar. Sempre treino em jejum. E quando eu volto do treino, já é quase a hora do almoço, 11 horas, 11h30, então eu já espero um pouco mais e vou direto para o almoço. Então, normalmente, eu não tomo café da manhã. Porém, alguns dias eu acabo tomando café da manhã. Domingo, por exemplo, que eu não treino, eu costumo comer alguma coisa pela manhã, geralmente umas 9 horas. Depois de ler, eu vou comer alguma coisa, já que eu não vou treinar. E geralmente eu posso comer ovos com bacon e um pouco de queijo, ou então uma vitamina de abacate, até mesmo abacate com um pouco de castanha. Posso comer uma crepioca também, uma crepioca feita com goma, ovo, goma, às vezes um pouco de queijo ou alguma outra proteína, ovos cozidos, então varia bastante. Eu vejo o que é que tem aqui em casa, o que é que eu estou com vontade de comer e como. Geralmente fica entre essas opções. Também, o meu café da manhã vai depender do tipo de objetivo que eu estou naquele momento. Se eu estou querendo perder gordura, emagrecer, normalmente eu vou usar no café da manhã castanhas
ovo cozido, bacon com ovos, um pouco de queijo talvez, mas basicamente alimentos com mais proteína e gordura e baixo em carboidrato. Agora, se eu já estiver no momento que eu quero ganhar peso, ou então até manter o meu peso, eu já posso usar uma crepioca, que eu gosto muito, que é feito com goma de tapioca e ovos. Aí você pode adicionar várias coisas na crepioca, pode colocar chia ou orégano, pedaços de queijo e etc. Às vezes eu como até uma crepioca de banana, dependendo do dia, que é uma crepioca feita com goma de tapioca, meia banana amassada e ovos. Você bate tudo, bota na frigideira ali, com uma manteigazinha, fica uma delícia. Só que não é um tipo de café da manhã que vai te ajudar a perder gordura. Eu uso mais esse café da manhã quando eu quero manter o meu peso ou até ganhar peso, que aí eu já vou comer em maior quantidade. Se eu comer em quantidades normais, só para me satisfazer, eu consigo manter meu peso. Agora, quando eu quero ganhar peso, eu já começo a comer em maior volume, porque aí vai me ajudar nesse objetivo. A próxima pergunta é do Lirton Frota. Bruno, tenho uma dúvida. Nós somos carnívoros ou onívoros? O ser humano é um tipo de animal onívoro. Nós podemos comer tanto alimentos de origem vegetal como alimentos de origem animal. Então nós podemos comer as duas coisas. Temos essas duas opções. E como nós somos animais onívoros, eu acredito que a nossa melhor escolha é comer as duas opções, tanto alimentos derivados de animais quanto alimentos vegetais. Você pode usar as duas coisas. Você pode não, eu acredito que você deve utilizar as duas opções. Porém, dependendo do seu objetivo específico, você vai evitar alguns alimentos de origem vegetal, porque não vão estar te ajudando, e utilizar mais alimentos de origem animal, para esse objetivo específico. Depois que o objetivo for alcançado, você não precisa manter isso para o resto da vida. Você já vai adicionar mais alimentos de origem vegetal para poder manter o seu peso e manter o objetivo que você alcançou. Então você vai adaptando a sua alimentação dependendo do momento da vida que você está e de qual objetivo você busca. Eu acho muito errado nós sermos extremistas. O que seria o extremismo nesse caso? Você ser carnívoro, só comer carne derivada de animais e não comer nada de vegetal, porque você acredita que uma dieta carnívora vai ser melhor para o ser humano, só que nós não somos carnívoros, nós somos onívoros. E o outro extremo seria você ser vegano, só comer alimentos de origem vegetal, porque você acredita que o ser humano é herbívoro. Nós não somos, nós somos onívoros. Então, eu acredito que você ser carnívoro, 100% carnívoro, é tanta loucura quanto você ser 100% vegano. São dois lados da mesma coisa, são dois extremos. Nós temos que buscar o quê? O meio termo. O que é o meio termo? Nós somos animais onívoros, come vegetal, os vegetais que você gosta, os vegetais que você quer, os vegetais que vão te ajudar mais para o teu objetivo e come alimentos de origem animal. Alimentos mais naturais, carnes não processadas, que vão te deixar mais saudável, te ajudar a construir massa magra. E assim, dessa forma, você vai montar uma alimentação balanceada para te manter mais saudável e em forma ao longo do tempo. A própria dieta cetogênica, se você parar para pensar, é uma dieta mais alta em proteína e gordura, mas mais baixa em carboidratos. Só que você consegue utilizar vegetais diversos na dieta cetogênica. Então, você mesmo na dieta cetogênica, que é uma dieta extrema, é uma dieta utilizada como protocolo de emagrecimento ou para tratar epilepsia ou tratar câncer. É um protocolo que você vai usar durante um período e depois vai parar de utilizar ele. Normalmente, a cetogênica não é para a vida toda. Normalmente, você vai usar por períodos específicos para atingir objetivos específicos. E depois você vai voltar a consumir mais carboidratos. Você não vai manter ela para o resto da vida. Mas mesmo na cetogênica, que é uma dieta extrema, você consegue utilizar vegetais. E mesmo na cetogênica, você consegue comer os dois tipos de alimentos. Carnes e derivados de animais e vegetais ao mesmo tempo. Lógico que o consumo de vegetais fica um pouco limitado, porque na cetogênica geralmente são permitidos apenas os vegetais de baixo índice glicêmico, mas mesmo assim você consegue utilizar uma variedade muito grande de vegetais. Então, resumindo, nós somos animais onívoros. Coma vegetais e coma carnes, as que você quiser, as que você gostar mais. Não seja extremista, não coma apenas um ou apenas outro, utilize os dois. Sempre lembrando que a base de uma alimentação natural vai ser o que mais vai favorecer a sua saúde, a sua longevidade e a sua boa forma. Alimentos naturais, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. E o caso de sucesso de hoje é uma das minhas pacientes. Ela conta aqui em um relato que quando me procurou estava com 96 quilos e pré-diabética. Hoje já está pesando 75 quilos, perdeu 21 quilos nesse processo de mudança alimentar e a sua glicemia está ótima. E esse é o resultado da melhor ciência nutricional atualizada em ação.
Aqui eu só te passo a informação correta. O que você faz com essa informação é o que faz toda a diferença. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você tem alguma dúvida e quer que eu responda aqui, deixe essa dúvida nos comentários que quem sabe eu possa trazer para um próximo vídeo. E comenta aqui também o que você achou dessas respostas que eu dei. Você já sabia de tudo isso que eu disse? Alguma coisa abriu a sua mente de alguma forma? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Acho sempre muito interessante ver o que vocês têm a me dizer. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e tchau!